Axé para todos. Hoje venho conversar um pouco com vocês sobre alguns assuntos frequentes, algumas perguntas frequentes que eu recebo e que às vezes em roda de conversa sai sobre religiosidade, falando cada um o seu ponto de vista. Como eu disse a vocês, eu venho e passo aqui minha vivência, as minhas experiências, onde eu posso falar com propriedade. Mas dentro de tudo isso, eu tenho uma visão aberta para com o espiritual, porque eu acredito que a evolução e o tempo em que vivemos, ele não tem mais espaço para que as pessoas se prendam a doutrinas rigorosas, a certas coisas que muitas vezes não aceitamos. Não nos identificamos. Gostamos de tal religião, mas até uma certa parte. Temos uma limitação. Há coisas que, dentro daquela religião onde nós estamos e gostamos, não aceitamos certas coisas. Então, eu acredito que a liberdade de se expressar e de seguir aquilo que se acredita, isso faz a diferença para que as pessoas não parem num só limite das coisas, que elas vivam práticas e até doutrinas até onde elas aceitam, se sentem bem. Não podemos viver num casulo. Aí eu dou um exemplo a vocês. As pessoas costumam ir em terreiros e vivem naquela doutrina fechada do terreiro, onde há muitas ritualísticas, sendo na nação, sendo na Umbanda, mas há certas ritualísticas que as pessoas não se identificam e elas ficam frustradas e elas acabam regredindo, voltando para trás e parando no tempo, sem querer mais saber de nada. Ou frequentam uma religião de culto a Jesus Cristo e até certo limite se identificam, mas com outras coisas não, e acabam regredindo. Não vou mais na igreja, porque não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com aquele outro. E param no tempo, não cuidam mais do seu espiritual. É esse ponto que eu venho conversar com você sobre a minha visão. A minha visão é que cada um deve encontrar a sua essência, deve buscar a sua própria história, deve se sentir bem e principalmente livre dentro da sua espiritualidade. Não estou falando de fazer coisas bizarras, fazer tudo o que quer e que bem entende, coisas ruins, isso não. Mas sim dentro do correto, dentro do bem. Mas não regredir, voltar para trás e parar, desistir de buscar o conhecimento espiritual. Todo ser humano tem a necessidade de se alimentar espiritualmente, de buscar o alimento espiritual. Não é só o alimento do corpo físico, que é tomar café, almoçar, tomar café, jantar. Precisa do alimento espiritual. Não se tem como se andar sem uma orientação, uma boa orientação, um bom conhecimento, buscar a sabedoria. Então tem muitas pessoas que dizem: eu era da igreja e eu sinto vontade de voltar, mas acaba pensando: mas eu não concordo com isso, com aquilo, com aquele outro.
então não vou voltar. Mas não se limita a isso, porque Jesus Cristo é para todos. Certas religiões são para alguns, para outros não, mas Deus é para todos. Então, aonde quer que vocês estejam, estejam em casa, estejam no trabalho, vocês podem rezar da maneira que aprenderam. Vocês podem conversar com o Mestre Jesus. Vocês podem conversar com Deus, o Pai Maior. Vocês podem não ir a um terreiro, mas vocês podem chamar por seus guardiões. Vocês podem chamar por suas entidades caboclos. Vocês podem chamar por orixás, pois todos eles estão na natureza viva de Deus. A eficácia será a mesma. E muitas vezes será muito mais eficaz buscar da onde está, da maneira que está, sem ter que botar uma roupa apropriada, estar de pijama, estar de chinelo, de bermuda, à vontade em casa, estar liberto de coisas materiais e parar em um canto, em um lugar onde se sente bem e buscar a orientação de Deus, do Mestre Jesus, das entidades, dos guardiões, dos orixás, de Buda, de Jeová, do que quiserem chamar, de Zambi. Mas nunca deixar que o sistema faça vocês desistirem do alimento espiritual. Façam vocês ficarem com fome espiritual, com um vazio, porque o alimento espiritual, ele nos preenche, ele nos sacia, ele nos traz sabedoria, nos traz paciência, nos traz entendimento das coisas que vivemos todos os dias, das relações com nossa família, relações em nosso trabalho com pessoas, nossas amizades e o principal com nós mesmos. Aprendemos os nossos limites. Quando nos voltamos para o espiritual, em buscar a sabedoria espiritual, em rezar, em tirar um tempo, automaticamente nos saciamos. E quando isso acontece, já não nos sentimos tão perdidos, tão sem rumo. As coisas começam a clarear, os caminhos começam a abrir, a vida muda, não só a nossa vida, mas a vida de nosso esposo, de nossa esposa, a vida de nossos filhos, de nossos netos, de nossos sobrinhos, das pessoas que estão à nossa volta. Então, eu gostaria de salientar para quem se sente que não tem um lugar que gostaria de estar, uma religião que gostaria de estar, busque aquilo que faz bem, aquilo que vocês acreditam. Ah, mas eu sou ateu, não acredito em nada, acredito em mim. Já diz um velho ditado: quem acredita em si, acredita em Deus. Então se volte para si mesmo e se construa, se reconstrua, se recomponha. Coloque a cabeça no lugar, os pensamentos no lugar. Energize-se. Ah, mas eu não acredito nisso. Faça da maneira que achar melhor, mas faça algo. Faça algo. Faça algo por você. Faça algo por sua família, por quem está à sua volta. O tempo em que estamos,
que é um tempo de busca da materialidade, de ter, de ser, de poder, de estar. Parece que não tem espaço para se parar um pouquinho e pensar e organizar, se reorganizar a vida, as atitudes, as coisas que não estão indo bem e não se está com uma boa cabeça para fazer que ande bem, para resolver. Muitos estão fracos mentalmente, deprimidos, tristes, porque a depressão é uma doença que está em todos os lugares. A tristeza, o isolamento, o cansaço físico e espiritual, por causa dessa pressão desse sistema de coisas que é a Terra, que o próprio ser humano criou, do ter, do ser, do poder, do estar. Então, são atos simples, mas que fazem toda a diferença, independente de crença. Como disse a vocês, as experiências que eu passo, as coisas que eu passo a vocês, coisas que eu vivo, mas eu não estou aqui para converter ninguém. Não estou aqui para converter ninguém a acreditar no orixá, acreditar nos guardiões, acreditar nas entidades. Acredite no que quiser, desde que acredite em algo, nem que seja em si mesmo. Já estará se alimentando espiritualmente automaticamente, sem muito esforço. Merecemos, todo ser humano merece, alguns minutos de atenção em si mesmo. E isso não vai preencher somente vocês, e sim quem está à volta de vocês também. E muitas coisas irão mudar que hoje estão ruins, que não são esclarecidas, que não são compreendidas. Quando se buscar a própria essência, se tirar um tempo para si, aos poucos tudo irá para o lugar, tudo irá se restabelecer, se reconstruir. Porque nem a todo momento, nem sempre tudo foi ruim, mas por falta de sabedoria e atitudes certas, acabou ficando ruim. E nos sentimos perdidos quando as coisas não estão no lugar. Estamos dispersos porque temos que pensar na busca material e muitos no que os outros vão pensar e vão dizer. E se esquece de olhar para aquilo que é fundamental, que é o seu bem-estar, para que todos à sua volta estejam bem também. Espero que vocês tenham compreendido o que eu vim passar para vocês no dia de hoje. Peço que se inscrevam no canal, que me acompanhem. Peço que, se caso tenha dúvidas, me mandem. Eu responderei a todos conforme o possível. Um grande e forte abraço. Muito, muito obrigada por abrirem as portas do coração de vocês para me ouvir. Espero que alguma palavra que eu tenha dito, uma das palavras que eu tenha dito, possa ter ajudado vocês ou ajudar alguém que amanhã ou depois precise de uma palavra. Axé para todos.
deixem um like, tenham dias maravilhosos, peçam sempre a sabedoria, amem-se, vocês são importantes, sempre somos importantes para alguém. Estamos aqui nesse mundo para servir uns aos outros e para sermos felizes. Eu fico por aqui. Axé para todos.